Salve, amigos do Crítica Jurídica! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o nosso grande camarada Vicente. Salve, camaradas! Tudo certo? E hoje a gente resolveu comentar um pouco para vocês sobre as medidas tomadas referentes ao enfrentamento da pandemia pelos sistemas capitalistas ocidentais, né, considerando as principais potências, e o socialismo chinês. Certo? A gente tem que ter em mente, então, que a pandemia teve início, não comprovadamente, mas a princípio na China, certo? Sim. Na província de Hubei, né? Não vou saber a pronúncia correta, principalmente na capital, né? Em Wuhan. Sim, a capital era Wuhan, né? Que era o epicentro considerado na época, né? Isso aí, perfeito. Principalmente, pessoal, você tem que ter noção da força do socialismo chinês quando enfrenta esse tipo de pandemia. Certo? Em um sistema capitalista, a mobilização de pessoas que se teve seria impossível. Né? A gente percebe aí pelas tentativas de lockdown que se teve nos sistemas capitalistas, como os Estados Unidos ou até mesmo o Brasil, e foi um fracasso. Né? Isso é fato. Certo? Então a China, pessoal, logo que verificou o surgimento do vírus, né, todo o sistema de saúde público se dedicou à pesquisa, certo? E resolução do problema. Sim. Certo? Principalmente evidenciando, descobrindo as melhores medidas para se tomar, né, para não disseminação do vírus. E até porque na época eles foram os primeiros a ter que desenvolver métodos para tentar evitar o contágio, porque eles foram o primeiro país a ter que lidar com a doença. Perfeito, perfeito. Né? Enquanto, por exemplo, todos os outros puderam assistir essas primeiras medidas, assistir a reação da China perfeito. E usar boa parte desse aprendizado. Claro, claro. Né? Porque é assim que o ser humano aprende, né? De experiências. Exato. E certo? como tu falou da província de Hubei, o lockdown que já foi iniciado logo ali no início da pandemia, na capital, em Wuhan, já simbolizou o quanto a China tinha de poder, de confiança dos seus cidadãos para mobilizar a galera para não contagiar. Claro. Sabe? Claro, E aí implementar um lockdown que seja efetivo. Sim, né? sim. Que de fato as pessoas não saiam de casa, né? Não visitem os seus familiares no fim de semana, né? Não encontrem os amigos no bar para ver o jogo. Certo? Então, assim, ali eles mostraram muita força, né? E muita facilidade em conduzir todo esse lockdown que se deu ali, né? Como eu estava dizendo, com as pesquisas, então, eles descobriram as melhores maneiras de tratar isso e depois com colaboração internacional de extrema importância, passaram essas informações adiante, né? Que o que seria, então, melhor para se tratar esse tipo de problema? O isolamento social, né? A restrição das pessoas, A testagem em né? massa. A testagem em massa, o rastreamento das cadeias de transmissão, que isso eles fizeram muito bem também, né? E que não foi feito em lugar nenhum do mundo. Né? Eu acho que essas medidas todas que tu nomeou aí, talvez a China tenha sido o único país que tenha tido a eficácia mais perfeita na implementação delas. Perfeito, não há dúvidas. Né? Não há dúvidas. A gente vê isso pelos números, depois a gente vai trazer para vocês, né, pessoal? Os números que resultaram, né? Cada medida tomada por cada sociedade. E o quanto cada um acabou vindo a óbito, É. né? E a soma total desses países, a gente pode pegar até das potências ocidentais, capitalistas, ou países aí mais da periferia do sistema, como nós aqui, latino-americanos, e aí vocês vão ver o quanto foi que o socialismo chinês se pautou pela defesa da vida Perfeito. em detrimento do lucro. Perfeito. Enquanto que daí todos os países que seguiram o receituário das potências ocidentais e de certa forma subestimaram o poder de disseminação do vírus, acabaram tendo aí números estratosféricos de morte, né? Um bagulho que salta aos olhos, se Perfeito. comparado com a China. Perfeito. Né? Perfeito. Isso é só um reflexo do que o capitalismo significa, né, pessoal? Ele põe o lucro à frente das pessoas, né? Diferente do socialismo chinês. Certo? Então também sobre o rastreamento das cadeias de transmissão, pessoal, além das pessoas serem testadas na China, eles ainda eram entrevistados,
para que se soubesse com quem eles andaram, né, para se entrar em contato com essas pessoas também, e assim eles iam descobrindo todas as pessoas que entraram em contato com as pessoas contaminadas, né, dizimando todo o vírus. Inclusive o lockdown deles teve um novo conceito, né, de supressão, né, porque é uma forma de suprimir o vírus e acabar com ele antes de ter uma vacina. Entende? Somente com as medidas tomadas ali em termos de se mantenha em casa, né? Porque é bom lembrar, né? Até o momento, naquela época, não existia vacina possível, não Claro, existia desenvolvimento de vacina claro. ainda, né? Eles acabaram em 3 meses de pandemia antes de vacina nenhuma chegar. Imagina. Enquanto que aqui no Brasil a gente teve que, graças a Deus, nem acredito em Deus, graças a uma força superior que identificável e, né, inidentificável, chegou as vacinas aqui no Brasil por muita força da oposição, né? E aí a gente pôde ter uma redução nos números de mortos e casos confirmados. Enquanto eles lá anos-luz na frente, pessoal. Pensando de fato no bem coletivo, porque isso é uma coisa do nosso sistema capitalista, a gente é muito individual, né? O não sair de casa se torna minha restrição do meu direito de ir e vir, é uma censura, não estão me deixando sair de casa. Quando, na verdade, o que se busca é a proteção do coletivo. Uma pessoa não vacinada transmite muito mais facilmente a doença. Certo? Então, é crucial que todos estejam incluídos nesse lockdown, nessa vacinação, nesse teste em massa. O que a China fez. E os países capitalistas... E que os países assumissem essas políticas públicas, né? Perfeito. E por que os países capitalistas não assumiram? Né? Porque na China, quem foi responsável por isso? O sistema de saúde público, que tem muita força. E o que é feito com tudo que é público aqui nos sistemas capitalistas? Precarizado. É precarizado. E aí como é que vai dar conta de testagem em massa? Sem trabalhadores o suficiente? Nem os EPI a gente usava todos que tinha que usar. Lá na China a galera tava de macacão nas ruas. E foi isso, né? Pro início da pandemia, enquanto não tinha ainda o desenvolvimento da vacina, o mundo inteiro acabou assistindo a eficiência, a eficácia da política pública chinesa. Perfeito. Né? Porque tomou todas essas medidas possíveis antes do desenvolvimento da vacina para realmente proteger a vida do cidadão chinês. E aí se inventaram diversas historinhas, né? Só se é possível porque é uma ditadura. Que ditadura que consegue manter o tanto de pessoas que manteve dentro das suas casas? Com o propósito do bem coletivo. Imagina segurar 1,4 bilhão de pessoas dentro de casa. Por 72 dias. Nenhuma ditadura consegue isso. Possível. Caramba, cara, surreal. Né? E tem estudos também que mostram, pessoal. Tu quer puxar os números já? Vou puxar aqui, posso puxar. Puxa os números, Bom, olha só. Analisando da China, que foi atualizado às 19 horas. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo dia 31, né? Então hoje é quarta-feira. E foi atualizado às 19 horas pelo Aurora in Data. É isso, eu acho que é bem confiável. E diz que tem 5.226 mortes. 2022, pessoal, agosto. 5.226 mortes. Isso no primeiro país que foi afetado pela doença, China. Tá? 5.226 mortes. Aí vamos pegar aqui, diz um outro país aí, Tony. Pega a Alemanha. Alemanha? A Alemanha que tem um estado de bem-estar social, né? Como alguns amigos desenvolvimentistas gostam de salientar. A Alemanha, 147 mil mortes. Atualizado também às 19 horas. Tá? Aí vamos pegar o famigerado Estados Unidos. Pega o que a galera gosta tanto de elogiar, né? Respeitam tanto os direitos humanos, né? Vamos lá. Passaram de 1 milhão de mortes. 1 milhão e 40 mil, eu acho. 400 mil. Não, 1 milhão e 40 mil. Isso aí, 1,04. 1,04. Pensa, pessoal, os Estados Unidos tem 1 milhão e 4 mil mortos. A China tem 955 mil casos confirmados. Entende? A China não tem nem casos confirmados no número de mortos que os Estados Unidos têm. Para vocês verem tamanha diferença. E fora a densidade populacional que tem a China comparado com os Estados Unidos. Né?
E aí, olha, o Brasil teve até agora, também atualizado a 19 horas, 684 mil mortes. Cara, isso é ridículo. Esse é o custo de botar o lucro acima da vida das pessoas. Das pessoas, com certeza. Claramente, pessoal, isso é a realidade batendo na nossa cara, dando um tapa de luva, tá? Para todos aqueles que ainda tinham alguma dúvida, algum questionamento para saber se o sistema realmente estava funcionando, né? Se a gente ainda tinha um desenvolvimento social adequado, né? Eu acho que a pandemia serviu bem para esfacelar tudo isso. Nossa. Deixou bem à mostra as contradições. Deixou bem claro. E aí quando tu tem um país que é socialista, e quando a mensagem socialista ela é tão deturpada aqui no para nós que vivemos na periferia do sistema das potências ocidentais, ver o progresso que um país como esse tem e que pauta principalmente a sua política pública pela vida do seu cidadão. E aí o seu cidadão se sente representado realmente no Estado, confia no lockdown, respeita, tem o apoio do Estado. Perfeito, perfeito. Para conseguir permanecer em casa, que não vai ter instabilidade na sua vida privada. Perfeito. Perfeito. E aqui que se diz a democracia, né? Os direitos humanos e tal, e lá é uma ditadura. Né? E aí aqui a gente tem, olha o Brasil, pessoal, 684 mil mortes. E demorou para chegar aqui, pessoal. Não vamos pensar que o Brasil foi um dos primeiros países que chegou a Covid. Eu me lembro bem que quem sofreu logo no início, depois da China, depois que saiu da China, foi a Itália, né? Eu ia dizer a Europa. Vamos ver se eu consigo achá-la aqui, ó. Olha a Itália, hoje em dia, também atualizado a 19 horas, pessoal. 176 mil mortes. E olha o tamanhinho da Itália. O pouco de gente que vive lá, comparem com a China. E aí outra coisa, né? A China, ao mesmo tempo que ela teve essa reação contumaz para reduzir e suprimir o contágio do vírus, ela também tinha uma indústria preparada para ter máscaras, toda a infraestrutura para construir hospitais em, sei lá, uma semana, 2 semanas. Sim. Qual potência capitalista que apresentou esse tipo de resultado? Fica a dúvida aí, né, pessoal? Imagina, eles construíram hospitais em 10 dias, 2 hospitais, pessoal, em 10 dias. Isso é 100 vezes mais o tempo normal que se usa para construir um edifício dessa magnitude. Certo? E tem estudos, pessoal, que dizem que se a China tivesse tratado a pandemia como foi tratada nos países de sistema capitalista, as mortes já teriam ultrapassado 7 milhões, pessoal. Sério? Isso daí eu não vi. Sério? 7 milhões. Deixa eu ver se eu acho aqui. Certo? Então, assim, isso deixa muito claro pra gente o quanto o sistema socialista chinês tá à frente desse nosso sistema capitalista, né, que já tá ultrapassado, né, sempre disseminando ideias, ideologias aí pra ficar na cabeça das pessoas, né, principalmente contra o sistema socialista chinês, né, porque eles sabem que se a vasta maioria da população conhecesse mais sobre, e de fato a verdade, a população lhe agradaria muito mais o sistema socialista chinês do que ficar apoiando o capitalismo ocidental. Ai, olha que bacana. Imagina, enquanto o sistema socialista nesses últimos 40 anos cresceu para um caralho, cresceu como ninguém nunca cresceu, ou seja, desenvolveu bem suas forças produtivas, o avanço tecnológico é fenomenal. Perfeito. Tem os bancos estatais. Tem os bancos estatais, em termos de direitos de propriedade, eles são os mais avançados do mundo também. Né? Aí eles estão criando um segundo sol. Cara, em termos de ciência e tecnologia, ou pesquisa e desenvolvimento, eles são bizarramente... Sim, tem os trens de alta velocidade, imagina, cara, nossa. Entendeu? E aí, além disso, pensa, a gente já tava com esse tipo de conquista do socialismo chinês em voga. Aí ainda acontece uma pandemia e o único a responder de forma perfeita, eu diria... não dá pra dizer outra coisa. Né, que foi o único Porque país se comparar com o restante, é perfeito. É perfeito, foi o único país que realmente respeitou as recomendações da OMS, se pautou
pelas recomendações da OMS, trabalhou junto com a OMS. Perfeito. Os outros países capitalistas só desrespeitaram a OMS. Porque visavam o lucro, né? As empresas privadas não queriam fechar a sua economia, não queriam paralisar a sua economia, não queriam deixar as pessoas em casa, né? E aí se inventam diversos motivos. Que não tem dinheiro, que vai quebrar a economia, quando nenhum deles é verdade. Só ver como a China reagiu em termos de créditos e segurar as pequenas empresas, e como o Brasil, por exemplo, fez, que foi uma quebradeira de micro e pequenas empresas, porque não deu o apoio necessário, não deu acesso a crédito, acesso a um financiamento, uma forma de se segurar nessa época instável de pandemia, que o comércio tinha que estar fechado. Não. Perfeito. Né? Foi só querer, vamos dar um auxílio aqui. E aí que depois que nem era para ter auxílio, né, antes. Sim. O auxílio era para não ter, depois para R$200, e aí com muita teve força, auxílio 600, por força da oposição também. Né? E aí o lockdown, aquela falha grotesca, certo? Que não tinha lockdown. Algumas lojas ficaram fechadas, outras abriram, tinha gente nas ruas. Certo? Lockdowns que foram relaxados em momentos cruciais. Principalmente por força aí de indústria, de grandes empresas, da população. Às vezes até porque ia ter festa, ia ter sei lá o que na rua. Né? A população aqui, tu via que ela não levava de fato a sério como levou a população chinesa. Né? Aqui muito se brincava sobre a Covid. Né? Se ria de quem usava máscara. Certo? Isso também se reflete no comportamento diário das pessoas, né, cara? Quem está inserido na sociedade socialista chinesa tem outra cultura. Desde tu acordar de manhã cedo, não pensar só em ti mesmo, o que eu vou fazer hoje. Eu acho que isso se explica bem pelo modelo que é seguido pelo Ocidente, periferia aqui latino-americana, que é o modelo neoliberal. Perfeito. Enquanto que lá a gente tem um modelo socialista. Olha a diferença, pessoal. Neoliberalismo, a gente está falando de individualização extrema. Ao máximo. Tá? Socialismo, a gente está falando de botar o bem público, o bem coletivo, acima do teu próprio indivíduo. Só isso já deveria dizer muita coisa, né? Sabe, enquanto o neoliberalismo aqui, tanto nas potências ocidentais quanto na periferia do sistema, é literalmente a depredação do bem comum, tanto do conceito de bem comum, qualquer coisa que represente o bem comum, um conceito democrático, a China é o país que aí é socialista e representa de fato a democracia. Sim, com certeza. Entende? Com certeza. Porque daí vem defendendo esse entendimento de bem comum, de prosperidade comum do cidadão chinês, né? A defesa, por exemplo, de quando a gente está numa calamidade que é ser afetado pela Covid-19, a gente pautar a vida, de proteger a vida do nosso cidadão. Perfeito. Perfeito. Porque não há como tu garantir uma economia se não há vida para usufruir dessa economia. Essa economia, né? Para participar dessa economia. Com certeza. E muito se diz também lá que a ditadura, que o Partido Comunista Chinês comanda tudo. Pessoal, o Partido Comunista Chinês tem mais de 90 milhões de filiados. Né? Ele com certeza representa o povo. Aí fora aqui, não é que nem aqui a gente tem o direito do voto somente. Né? Eles têm participação, inclusive, nos bairros. Sim, tem aqueles comitês de bairros. Comitês de bairros, que inclusive na pandemia foram utilizados para testar os vizinhos, pessoal. Pensa, cara. Eles foram de fundamental importância. E torna bem local o atendimento. Claro, né? Dá vários braços para o governo, entende? Ele consegue alcançar a totalidade da sua população. Isso eu acho que é um bagulho muito errado que a galera pensa, até muito muitos da errado. esquerda, principalmente da esquerda liberal, de achar que o Estado chinês é uma ditadura, que não tem liberdade de pensamento e que seria ineficiente e tal. Cara, eu acho que o Estado chinês, ele é eficiente por ser socialista. Perfeito. Tá? Não faltam oportunidades, ou não faltaram oportunidades para que
o povo chinês, ou a vasta maioria dos cidadãos chineses, escolhessem um capitalismo. Mas De eles fato. nunca optaram por isso. Perfeito. Tanto que o Partido Comunista Chinês tem mais de 90 milhões de filiados. Então, é como tu falou, o Partido Comunista Chinês, tanto o partido como as instituições de Estado e de governo, Aham. tem muito apelo para o Claro. cidadão comum chinês. Claro. Porque ele sabe tudo o que foi feito pelo seu país nos últimos 70 anos, desde Perfeito, a Revolução, perfeito. desde da Revolução Socialista lá em 49. Sim. Então inseridos nessa cultura, né, mano? Socialista, tá ligado? Eles não vão ficar pensando que nem um capitalista aqui do Brasil, um capitalista estadunidense, com sua cabeça individual. Né? Mais alguma coisa, Vi? Pra trazer no vídeo de hoje? seria hoje. Já deve estar ficando longo, tá aí com... já tá com 20 minutos. Tá, então por hoje era isso, pessoal. Um papo mais informal mesmo sobre as medidas tomadas pelas sociedades capitalistas ocidentais e o socialismo chinês contra a pandemia, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aí sobre o que vocês acharam durante a pandemia, do tratamento dos países. Manda um salve aí, Vi. É isso, valeu galera, um abraço pra todos, beijo! Tamo junto!